Bom dia. Eu sou Gildo Magalhães, dirijo o Centro de História da Ciência da USP e hoje damos o reinício das nossas palestras do Grupo de Pesquisa Cronos, sediado aqui no Instituto de Estudos Avançados, e vamos iniciar com o tema que é da história da saúde. E, para isso, temos o Gabriel Kenzo Rodrigues, doutorando em História Social, pesquisador na área de História da Ciência e Tecnologia. Ele é mestre em História Social, bacharel e licenciado em História. Atua na área da educação desde 2010, tendo contato próximo com o campo do socioconstrutivismo e com o ensino democrático. Desde 2012, desenvolve pesquisas na área da história da ciência, mais especificamente na área da saúde, com enfoque nos processos de cura decorrentes das alterações técnicas e sociais do século XX. Bem, o tema que o Gabriel vai tratar resulta do mestrado por ele defendido na PUC e que gerou um livro que está ali à mostra e que depois poderá ser adquirido, porque o Gabriel trouxe exemplares. Então, sem mais demoras, passo a palavra para o Gabriel. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Em plena Sexta-feira Santa, vieram aqui assistir a palestra. Obrigado pela atenção. Agradecer também ao professor Gildo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E como o Gildo falou, esse trabalho ele é resultado de uma dissertação de mestrado. É óbvio que tiveram adaptações, né? Estou com medo disso aqui acabar rolando. Tiveram adaptações para que essa dissertação ela se tornasse publicável. Então, eu vou fazer essa apresentação, vou falar um pouco como foi o percurso da pesquisa e dessa adaptação, que eu continuo no doutorado fazendo uma pesquisa nessa mesma área, que é a área da indústria farmacêutica, embora o enfoque seja um pouco diferente. Então, a primeira coisa que eu queria trazer... Eu acho que é melhor ir aqui. A primeira coisa que eu queria falar é sobre as perspectivas de análise históricas, né? Então, quais foram os eixos metodológicos que eu utilizei para realizar essa pesquisa? Eu selecionei 3 aqui, o Bruno Latour, a Vera Portocarrero e o Foucault, como os principais fios condutores aí do trabalho. Óbvio que ao longo da pesquisa você vai destrinchando e você vai utilizando linhas metodológicas mais específicas para cada coisa que você analisa, mas no geral mesmo, no grosso, foram esses três autores. E vou falar rapidamente sobre cada um deles, sobre como que eu usei a metodologia deles no trabalho, porque isso vai aparecer depois quando eu for mostrar os anúncios publicitários e for falar do trabalho em si, porque eu tentei deixar a teoria, alinhar essa parte da pesquisa prática com a teoria, né, para não ficar aquela coisa de primeiro capítulo, introdução, você coloca a sua perspectiva teórico-metodológica e depois aquilo se dilui ao longo do trabalho. Então, primeiramente, pensando no Bruno Latour, então, o Bruno Latour ele vai passar dessa análise que ele chama de uma análise crítica, né, que é uma análise essencialmente dicotômica, né, que é essa coisa que ele fala quando ele vai trabalhar aquele livro Jamais Fomos Modernos, e ele trabalha essa questão de que na modernidade o pensamento filosófico, né, que desembocou depois nos outros ramos das ciências humanas, como que ele operou sempre nessa dualidade, nesse binômio entre natureza e racionalidade. E o Bruno Latour ele vai criticar essa dicotomia e ele vai inaugurar não, mas ele vai trazer esse método da rede
né, ele vai chamar de ator-rede, método de simetria generalizada, enfim, com uma tentativa de superar essa dicotomia. Então, a rede ela vai trabalhar sempre essa interdependência de todos os elementos que, para o Bruno Latour, sempre operaram de forma contígua. Na verdade, nunca houve separação para ele. Ele fala que a análise que separou as duas coisas. E ele vai criticar também esse ponto de intersecção que alguns autores trabalham, que eles não superam a dicotomia, eles trabalham razão e natureza, trabalham sempre com polos opostos. E, em algum momento, esses polos opostos eles encontram um ponto de intersecção. O Bruno Latour vai falar que isso não basta para ele, que, na verdade, esses conhecimentos eles têm que ser trabalhados em rede, e aí ele vai trabalhar essa ideia de simetria generalizada, no sentido de que todos os aspectos, todas as temáticas que vierem a ser trabalhadas em redes, elas têm que ter um peso, têm que ter um valor simétrico. Todas elas têm um valor idêntico. Tá? Então, trabalhar em rede, você conjuga uma quantidade de temáticas muito maior. Tá? Bom, depois, e aí, indo nessa esteira do Latour, a Vera Portocarrero é uma professora do Rio de Janeiro, e ela trabalha com essa perspectiva do caleidoscópio, né? Que, se a gente está pensando em temas que estão operando em rede, todos eles estão interconectados, a Vera Portocarrero vai trazer a ideia de que, a cada momento que você foca em um desses temas, é como se você girasse o caleidoscópio. Então, cada hora que você foca uma temática, uma nova configuração ela se apresenta, apesar de que, em todo momento, esses temas eles estão interligados, mas o enfoque que você dá para cada um deles vai transformar a forma como ele dialoga com os seus subtemas ou com o tema principal. Então, ela vai trabalhar essa questão do conjunto heterogêneo das abordagens, que vai mudando conforme se gira o caleidoscópio. E cada problema que se coloca modifica-se de acordo com a posição que cada abordagem ocupa em relação às outras. Tá? Então, eu acho que ela traz um complemento interessante para essa ideia do ator-rede da simetria generalizada do Latour. E aí, o Foucault, né, que já é bastante comentado, já bem falado, mas eu quis trazer ele principalmente nessa perspectiva da arqueologia e da arqueologia do saber e genealogia do poder, por conta da produção do discurso médico, a produção do discurso médico-científico, como que a gente faz a arqueologia desse discurso e depois como que a gente faz a genealogia quando esse discurso se aplica na prática, né? E como que essas coisas uma vai retroalimentando a outra a um ponto que a gente não consegue muito determinar também o que vem antes, né? Na verdade, o que parece é que as duas coisas elas coemergem, elas se retroalimentam de uma forma coemergente. Então, a arqueologia do saber ela dá profundidade no nível da produção discursiva e análise da possibilidade social para a produção do saber. E aí isso se expressa na tal da genealogia do poder do Foucault, que é a tentativa de entender como que esse discurso, né, ele se encaixa dentro dessas relações de força que se expressam na prática social. E a genealogia do poder ela traz também essa possibilidade de contorno, no sentido de que o discurso médico-científico ele começa a entrar no cotidiano da população, né, no começo do século XX, principalmente, e existe um embate aí, cultural, ideológico, para que esse saber científico ele se insira dentro do cotidiano da população. E conforme ele vai se inserindo, ele vai também dando contorno às doenças do período. Então, vem o discurso, vem a prática incisiva, né, no cotidiano da população, e ao mesmo tempo em que gera-se o discurso, gera-se também as doenças. Então, muitas das doenças que eu vou trabalhar aqui, né, principalmente as doenças psicoemotivas, a gente não sabe exatamente quando que elas surgiram. A gente sabe que elas surgem em um contexto de urbanização, de industrialização, e esse discurso médico ele surge, mas a gente não, novamente essa ideia da coemergência, a gente não sabe quando que surge o discurso e quando que surge a doença. Parece que as duas coisas elas operam de uma forma que uma reforça a outra. E a questão da genealogia do poder é essa. E aí a forma de se trabalhar esses elementos em rede ficaria mais ou menos
desse jeito. Então, a gente tem industrialização, urbanização, medicalização e cotidiano. Seria o mapeamento geral das temáticas. E aí, pegando essa ideia da Vera Portocarrero, né, a cada momento que você foca, você traz um enfoque para um determinado tema, né, que você gira esse caleidoscópio, surge uma configuração diferente em relação a essa temática. Então, quando a gente traz o foco para a questão da industrialização, vem a questão da economia, das relações internacionais e dos modos de produção. Então, esse período de desenvolvimento farmacêutico da década de 30 é um período em que a indústria farmacêutica nacional está se desenvolvendo e ela está, inclusive, num patamar muito próximo das indústrias estrangeiras. A disparidade tecnológica ela ainda não ocorreu. Depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, aí sim que vai ter um investimento, principalmente durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos vai ter um investimento estatal, né, no desenvolvimento farmacêutico, e essa disparidade ela deslancha. Né? E é a questão do modo de produção. Também nesse período, o modo de produção está ocorrendo uma transformação, então, do modo de produção boticário, que foi o modo de produção característico do século XIX, para um modo de produção mais industrial. Ele ainda não é aquela produção em larga escala que vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, com a produção de penicilina, etc. Mas já está no caminho disso. Né? Já é uma produção fabril. Então, o embate aqui ele é muito forte nessa questão. Né? Então, o que eu tento pegar mais nessa década de 30 também é essa passagem do saber boticário farmacêutico para um saber farmacêutico industrial científico. Né? Então, essa transição de paradigma, que o boticário era o paradigma do século XIX e o farmacêutico cientista vai ser o paradigma do século XX e como que se dá as trocas entre essa mudança. E aí, por último, a questão das relações internacionais. Então, essa industrialização está pautada por essas relações internacionais. A farmacopeia brasileira ela é muito influenciada ainda pela farmacopeia francesa e, obviamente, a indústria ela vai refletir isso. Né? E a gente tem também muitas indústrias farmacêuticas já chegando no Brasil, principalmente a Bayer. Né? A Bayer já está desde o começo do século XX aqui e vai ser uma das primeiras que vai começar a propaganda, a criar anúncios publicitários aqui no próprio Brasil, com as características típicas aqui dos países tropicais. Eles têm esse intuito de criar, de espalhar as agências publicitárias pelo mundo. Depois vem a questão da urbanização. Então, a urbanização, a relação do espaço, né, e como que o espaço ele passa a ser um local de disputa por poder, inclusive dessa querela entre os boticários e os farmacêuticos. E aí eu vou passar mais para frente algumas fotografias da São Paulo da época, e como que isso se configura de uma forma concreta quando os anúncios publicitários começam a ocupar telhados, bondes, as paredes das lojas, etc. A urbanização também ela tem em vista essa questão do progresso, e aí isso vai ser muito importante, porque o progresso está relacionado com a questão do trabalho, e a medicalização ela também está relacionada a isso, porque o medicamento ele vai surgir nesse período. Ele vai ter que trazer essa ideia de progresso, ele vai ter que trazer essa ideia de eficácia e vai ter que trazer essa ideia de melhorar o desempenho do trabalhador. Não só melhorar o desempenho, como também trazer o trabalhador doente de volta para o ambiente de trabalho o mais rápido possível, né? Porque para o trabalhador fabril, o trabalhador braçal, ele não tem tempo para se recuperar de uma doença como, né, a elite. E aí, por último, depois dessa questão do progresso, a questão da individuação. Né? É um termo que o Foucault usa, que é o sujeito começando a se tornar indivíduo a partir das trocas que ele faz em relação ao seu próprio ambiente. É como que ele vai se tornar um indivíduo urbanizado que se medicaliza, para o trabalho, que tem que abraçar esse ideal de eficácia, esse ideal de progresso, enfim. Né? Como que o anúncio publicitário e a própria indústria farmacêutica vai contribuir para a formação desse sujeito.
E aí a questão da própria medicalização. E aí é que entra fica uma questão um pouco mais complexa, porque dentro da medicalização a gente tem os coletivos de pensamento, a gente tem os conflitos entre esses próprios coletivos de pensamento e a inserção social da medicalização. Então, os coletivos de pensamento são os boticários, os farmacêuticos, aqui os farmacêuticos nacionais e os farmacêuticos industriais estrangeiros. Então, os farmacêuticos nacionais eles estão em conflito com os boticários, tá, por conta dessa transição de modelo científico, e eles estão também em conflito com os farmacêuticos industriais estrangeiros. Por quê? Os farmacêuticos nacionais eles ainda não entraram nessa lógica de produção de especialidades farmacêuticas. Especialidade farmacêutica é aquele medicamento que não é produzido dentro da própria farmácia, né, que seria o medicamento aviado, né, o medicamento magistral. A maior parte desses farmacêuticos eles estão na fase dos 60, 70 anos de idade. Né? O Cândido Fontoura ele tem algumas pesquisas em relação ao perfil desses farmacêuticos, e eles não estão conseguindo competir com as especialidades farmacêuticas que estão vindo de fora, que são essas já prontas. Né? E quem está fazendo a revenda desses medicamentos que estão vindo de fora são as drogarias. Né? E aí as drogarias vendem de tudo, né? Igual hoje. A drogaria ela vende objetos de tocador, naquela época não existia cosméticos, mas eles procuram vender revistas, procuram vender o máximo de coisas possíveis, inclusive essas especialidades farmacêuticas. E aí esses farmacêuticos que produzem essas receitas magistrais, essas receitas aviadas, eles vão entrar em conflito com esses farmacêuticos industriais estrangeiros que estão enviando essas especialidades via as drogarias aqui para o Brasil. E aí todos esses conflitos eles vão se expressar, né, em busca de uma hegemonia no modo de produção de cura. E a forma que a medicalização vai procurar se inserir na sociedade vai ser ou pela tradição, ou pelo convencimento, ou pela normatização. Então, pela tradição, aqui não entra essa questão das especialidades farmacêuticas, mas entra principalmente a questão dos fitoterápicos, né, dos próprios farmacêuticos boticários que eram próximos da população, né, e principalmente os fitoterápicos, que são chamadas curas populares. Né. Inclusive, o Alceu Mainardi de Araújo ele tem um livro em que ele fala de como que a população ela rejeitava o saber dos médicos oficiais mesmo em detrimento da cura popular. Né. Porque os médicos que iam tratar a população em geral, eles é aquela história da revolta da vacina, né, do Oswaldo Cruz. Eles não tinham tato nenhum, né, eles deslegitimavam os saberes prévios, os conhecimentos populares que as pessoas tinham, e então tinha uma rejeição muito grande. Outra forma de inserir o medicamento vai ser através do convencimento, e aí aqui o anúncio publicitário ele vai ser bastante importante, né, até porque muitos dos considerados cientistas, os médicos oficiais da época vão dar as suas caras e vão, né, dar os seus depoimentos nas propagandas de medicamentos para que aquilo se torne legitimado. E a outra forma de inserção social é pela normatização mesmo, né, pela regra e pela força. E, por último, a questão do cotidiano. Então, no anúncio publicitário, a gente vê meio que a contrapelo, aí, a gente vê meio que num negativo, né, como que funcionavam as relações no cotidiano. Não são fontes diretas daquele cotidiano, mas como o anúncio publicitário ele é uma fonte que procura dialogar com a população, ele vai trazer uma linguagem própria da população e vai tentar trazer os problemas, os conflitos daquela população para tentar resolver isso através do medicamento. Então, vão aparecer as relações de trabalho, relações de gênero e as relações de prazer, no sentido do medicamento amplificar os momentos de prazer das pessoas. Então, festas. A gente vai ver aqui um pouco mais para frente. Então, pensando nesse quadro teórico e nessas temáticas aí que estão dialogando em rede, os anúncios eles acabaram aparecendo para mim como uma fonte que consegue transitar, que tem uma mobilidade maior para contemplar essas temáticas.
E, além do que, o anúncio também ele vai representar esses pontos de tensão no nosso presente, porque eu quis também trabalhar com esse tema por conta desse contínuo que a gente vê, né, no nosso presente, esse contínuo óbvio da indústria farmacêutica que se forma nessa década de 30 e como que ela se estabelece como hegemônica até os dias atuais. Então, eu acho que esse contínuo é importante. Bom, e aí a literatura em relação a esse período de industrialização, ela é unânime, né, em afirmar que na década de 30, a indústria farmacêutica nacional ela deslancha, ela tem um aumento na sua produção muito grande, e só que depois conforme a Segunda Guerra Mundial vai ocorrendo, essas indústrias nacionais elas vão sendo compradas, vão sendo feitas fusões, joint ventures com as indústrias estrangeiras. E lá para a década de 60, o Brasil vai ser o 6º maior produtor de medicamentos no mundo. Só que a maior parte dessas indústrias nacionais elas vão ser fusões com empresas com capital estrangeiro. E muitas delas o capital majoritário vai ser estrangeiro. Mas mesmo assim é anunciado que o Brasil, que é o produtor, é o 6º maior produtor. E não se leva em consideração essa remessa de lucros. Mas aqui na década de 30 não, é um momento em que a indústria nacional está crescendo com os próprios pés, né? Então a Mônica Citrinovics e a Ananda Stucker, elas falam que a indústria farmacêutica nacional, incluindo os laboratórios criados por pesquisadores oriundos dos institutos de pesquisa, chega nos anos 30 com uma presença já estabelecida, tecnológica, industrial e comercialmente, ao lado das empresas europeias e norte-americanas, sem que houvesse até aquele momento uma política de Estado dirigida em prol da industrialização do país. Aí o Wilson Suzigan, que também é um economista, vai falar que durante a década de 30, a produção de cosméticos e produtos farmacêuticos cresceu consideravelmente, a dos últimos, notadamente, a partir de 35 e a de cosméticos em 34 e 38. No caso dos produtos farmacêuticos, afirmou-se que este crescimento foi estimulado pela proteção tarifária, especialmente para a importação de matérias-primas para a fabricação do produto final no país. E aí, só para encerrar essas citações, da Maria Alice Rosa Ribeiro, ela vai dizer que pode-se dizer que entre 33 e 45 a indústria cresceu como um todo, embora com taxas diferenciadas. A indústria farmacêutica, por sua vez, teve um crescimento significativo. Para exemplificar esse crescimento, tomamos os dados das empresas em funcionamento no município da capital de São Paulo, principal centro da indústria farmacêutica moderna do país, os quais registram em 45 que 171 empresas de especialidades farmacêuticas, drogas e medicamentos funcionavam na capital em 45. Das 165 empresas que forneceram o ano de fundação, 150, ou seja, 91%, foram fundadas entre 1930 e 1945. E aí aqui a gente tem alguns dados do capital investido nas principais indústrias farmacêuticas nacionais e a quantidade de operários, né? Aí a Sociedade de Produtos Químicos L. Queiroz, Fontoura e Serp, Laboratório Paulista de Biologia e Companhia de Produtos Fênix, né? Muitas dessas indústrias de especialidades farmacêuticas elas ainda estavam conjugadas com as indústrias de produtos químicos, ainda não havia uma separação muito clara entre as duas. E aí aqui eu trouxe um quadro do José Palmério. O José Palmério ele foi um psiquiatra que ele fez um levantamento bastante extenso da evolução da indústria farmacêutica nesse começo do século XX, na primeira metade do século XX. E aí ele traz a demonstração da conta de perdas e lucros de um determinado instituto. Ele não quis colocar o nome. E aí a gente tem lá juros, descontos, depreciações, previdência aos empregados, fundos para crédito incobráveis e propaganda. E aí os números da propaganda destoam muito do restante, né? Então, fazendo uma conta aqui, 70,15% dos débitos desse instituto é voltado só para propaganda. E o preço final de um medicamento no período, né, pensando em produto preparado, despesas gerais, lucro do fabricante, taxas, intermediário, reclame e revendedores representa 50% do valor final de um medicamento.
Tá? Então, já se dá uma importância muito grande para a publicidade como algo que vai retroalimentar essa indústria. Tá? Já se tem essa ideia, né, clara de que você precisa, né, existe a obsolescência programada, mas tem alguns autores que trabalham com esse período que falam que existe uma obsolescência terapêutica já começando nesse período, que é no sentido de que você tem o anúncio publicitário, né, você tem que fazer com que essa retroalimentação da indústria ocorra frequentemente e, consequentemente, você tem que produzir cada vez mais novos medicamentos, mesmo que esses medicamentos eles tenham efeitos muito parecidos com os anteriores. Tá? Porque já a partir desse período começa essa questão de que muitos medicamentos eles aparecem com nomes diferentes, mas com um ou outro ingrediente, uma outra substância química alterando a composição do produto. E aí aqui, chegando na parte da urbanização mesmo, né, eu queria trazer essas imagens do Aurélio Beccherini depois do Benedito Junqueira Duarte, para que a gente consiga enxergar como que esses anúncios publicitários eles começam a ocupar, então, o espaço da cidade. Então, aqui tem o Bromil, não sei se vocês conseguem enxergar aí, dá para ver? Aqui em cima, o Bromil. Saúde da Mulher, aqui também. Aqui é o Viaduto do Chá, 1910. 1911, 1912. Aqui é a Rua do Carmo. Né? Então, a gente já tem o Gelol, aqui os anúncios do Gelol, o Vitalis Mineral também, que era um fortificante do período. Aqui já em 1943, é a Avenida São João, né? Foto do Benedito Junqueira Duarte. Então, a gente tem o Biotônico Fontoura aqui, né? Os anúncios já outdoors maiores, e o anúncio da Bayer, a Cruz da Bayer, famosa. Aí aqui está um pouco mais difícil de enxergar, mas aqui no fundo tem um outdoor também do Biotônico Fontoura, tá? Na Rua 15 de Novembro. Eu gosto muito desse trecho da Zélia Gattai, que ela fala, né, no livro Anarquistas, Graças a Deus, ela fala como que esses anúncios publicitários de medicamentos eles influenciavam o cotidiano da família dela. Então ela vai falar o seguinte, que Wanda e Vera liam em voz alta os anúncios de remédios fixados no bonde. Até eu, que não sabia ler, entrava no páreo, repetindo rapidamente os textos decorados de tanto ouvir. Quem tomava Bromil era Bruno, meu primo, sempre com bronquite. Pílulas de vida do Dr. Ross. O remédio de tia Clara, mulher de tio Remo, que sofria de prisão de ventre crônica. Tônico Iracema. Conserva os cabelos negros naturalmente. Esse era de tio Augusto, marido de tia Dina. Fermento lático Fontoura, contra azia e má digestão. Esse o da mamãe. Inventei muitas vezes dor de estômago para ganhar algumas das deliciosas pastilhinhas. Abaixo, drogas cacetes. No mundo dos sabonetes, raiou o deslumbrante sol, apareceu o bendito sabonete de eucaliptus, denominado Eucalol. Esse mamãe não comprava. Ela gostava de não lembro a marca, perfumado a heliotrópio. Então ela fala de como que ela acabava decorando, né, todos esses jingles, né, não são jingles, são, né, essas rimas, né, que eles criavam, que ela tem essa influência dos poetas, né, por exemplo, o cara que cria Se é Bayer é bom, é o Bastos Tigre, né, que é um publicitário, ele é um publicitário e era poeta também no começo do século XX, ele acaba criando esse slogan. Então muitos desses anúncios publicitários eles ainda têm essa influência um pouco mais artística. Depois que vem essa ideia da publicidade mais objetiva, né? Poucas palavras para que fique mais fácil a memorização. Aqui o edifício Martinelli, eu acho bem emblemático isso, porque o edifício Martinelli foi construído e ele foi o prédio que abrigou aquela agência publicitária, a NW Ayer Son, que foi a agência publicitária da Ford aqui no Brasil. E o edifício Martinelli é engraçado porque já desde o momento, né, em que ele estava sendo levantado, você já tinha as placas ali de anúncios. Né? Então tem o Fernet Branca aqui, o Vanadiol, que era um fortificante, né, o Fernet Branca aqui de novo. E depois que ele é construído, esses anúncios, né, continuam. Então aparece aqui, né, o anúncio da Drogazil,
guaraína, né, que era um analgésico. Então, ele demonstra como que esses anúncios vão ocupando o espaço da cidade. E é aqui os anúncios propriamente ditos, né? Então, já trazendo esse ideal de esse contraste, né, entre a questão da urbanização, entre a questão do progresso e a São Paulo antiga que queria que a imagem do progresso não condizia com essa imagem da São Paulo dos carros de bois, né? Então ele está falando, é um anúncio de uma escarradeira, né, de um medicamento, mas já está trazendo essa questão desse contraste. Aí aqui já começa a entrar, né, essa questão propriamente da individuação mesmo. Então é o trabalhador que começa a sofrer agruras decorrentes dessa vida no meio urbano, e a questão de que a doença ela não está relacionada, eles nunca trazem um questionamento dessa estrutura, mas eles sempre trazem alguma etiologia natural, né, alguma etiologia fisiológica mesmo que causa esse descompasso no trabalhador e que atrapalha o trabalho dele. Então, aqui o problema são os rins, né? O problema não é o trabalho, o problema é os rins, e a forma de você curar isso é você tomando medicamento para voltar ao posto de trabalho, né? Aí que já começa a surgir também as doenças psicoemotivas, então depressão nervosa, né? E aí diz, depois de um dia de trabalho intenso e cheio de preocupações, não é de estranhar que nos sintamos dominados por uma certa depressão nervosa acompanhada de dor de cabeça e mal-estar geral. Tudo então nos desgasta e desanima. Para casos como esse, a cafeaspirina não tem rival, pois suprime a dor, restitui a lucidez mental e produz uma sensação de vigor e serenidade. É também de rápido e seguro efeito para as dores de dentes e ouvidos, dores reumáticas, enxaquecas, incômodos de senhoras, etc. É absolutamente inofensivo e pode ser tomado a qualquer momento. Que novamente essa questão, né, eles chamavam essas explosões de neurastenias, né? Então aqui o Pacheco e Silva, né, ele era um psiquiatra do período, e aí ele vai falar, não há na realidade quem se possa vangloriar de não ter, em certos momentos da nossa atribulada existência, apresentado pequenas desordens do sistema nervoso, tais como fobias, ideias obsedantes, leves estados de angústia ou de ansiedade, escrúpulos exagerados ou fases de irritabilidade, as quais, conquanto não ofereçam maior gravidade, não deixam de perturbar a tranquilidade do viver, dificultando o trabalho e provocando transitórios desajustes profissional, familiar e social. Então, essa questão das doenças psicoemotivas, elas já começam a surgir nesse período em reflexo a essa urbanização e esse novo ritmo de trabalho. Aqui, da cafeaspirina também, e aqui mostrando, né, uma moça da elite, né, da sociedade cortesã aqui, e ela mostrando que para estar sempre em dia, né, para estar cumprindo com as regras de etiqueta do meio em que ela vive, ela precisa ter uma disposição e uma saúde, e aí, no caso, a cafeaspirina é o que garante isso para ela. E aí aqui a questão propriamente da ciência, né? Então a Bayer ela vai ser uma das mais importantes nesse aspecto de trazer essa visão de que nós produzimos medicamentos cientificamente validados, e todos os outros medicamentos ou são medicamentos populares ou são medicamentos produzidos por charlatães, são medicamentos de efeitos inócuos, né? Então eu acho que esse anúncio fica muito claro isso, né? Porque ele traz o antes e o agora. Então, o antes ele está falando dos alquimistas, e aí fala de como esses alquimistas eles produziam seus medicamentos em locais obscuros, e a receita desses remédios secretos ela nunca vinha à luz. Então, as pessoas não sabiam o que elas estavam tomando. Então, isso eles estão sendo acusados aí de charlatanismo, né? E aí no final eles escrevem aqui que enormes prejuízos ocasionavam à humanidade tal ignorância, especialmente aos pacientes e às pessoas de saúde delicada. Aí mostra o agora, né, e aí mostra uma mulher apontando, né, para a luz e para uma cidade aqui abaixo dela, e ela está falando dos progressos da ciência, e, né, igualmente sabem os nossos
intelectuais que as enfermidades não se curam com remédios secretos e que nunca devem usar-se para recuperar a sua saúde substâncias de composição desconhecida ou substitutos e imitações de medicamentos bem acreditados. Então, a Bayer ela surge aí como essa propagadora de um ideal científico de medicalização. E aí aqui a gente tem esse vinho reconstituinte Silva Araújo, a gente tem depoimentos de médicos, muitos deles professores, né, da Faculdade de Medicina, que emprestam, né, o seu rosto e dão depoimentos atestando a eficácia desses medicamentos. Então aqui está escrito o seguinte: siga o conselho deste grande médico. Tem obtido sempre ótimos resultados com o poderoso vinho reconstituinte Silva Araújo nos doentes recém-operados, que necessitam de um rápido sorgimento de suas forças vitais. É o Brandão Filho, professor de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. E depois, esses medicamentos populares eles vão ser extremamente criticados pelos próprios médicos, porque o cara ele não precisava mais ir para o médico, né? Ele ia lá, ele via os sintomas, o anúncio ele já trazia uma série de sintomas, a pessoa lia, ela fazia a sintaxe ali, fazia uma comparação com o que ela estava sentindo, ia lá e tomava o remédio. Então as pessoas deixam de ir ao consultório para se automedicar. E aí depois isso vai começar a ser criticado até o ponto em que vai ser proibido os anúncios publicitários. E aí a única propaganda que vai poder ser feita de medicamentos vai ser a chamada propaganda ética, que é a propaganda feita nos consultórios médicos mesmo e nas revistas especializadas. Então aqui, novamente, né, o professor Rocha Vaz, né, também professor do Rio de Janeiro, e aqui já a questão da imitação. Né? Cuidado, estão imitando. Tá? É a reputação que goza o xarope de Grindélia de Oliveira Júnior, que estão aparecendo imitações que só servem para confirmar a excelência desse famoso peitoral. Né? Então, mostrando um macaco, né, copiando o medicamento, e já tratando essa questão de que os medicamentos cientificamente, que têm um efeito cientificamente comprovado, existe uma procura pela imitação dele. Biscoitos Gel, com a garantia da raça, que já entra um pouco nessa questão da eugenia. O biscoito Gelco não é um biscoito comum de mesa. O biscoito Gelco é fabricado sobre fórmula altamente científica. Pelas suas qualidades vitaminosas, dietéticas e nutritivas, o biscoito Gelco é um elemento indispensável no alimento moderno de toda criança depois dos 6 meses de idade. Esse aqui é um artigo que a Bayer fazia muito isso, mas tinham outras empresas que também faziam. Eles colocavam um artigo no meio de um jornal, você ia lá, você começava a ler o artigo. Aqui no caso ele está falando de como que as donas de casa elas são boas em preparar os medicamentos fitoterápicos e que isso é uma forma tradicional de se curar, de cuidar da saúde da família, como que isso é aceito, funciona, etc. Só que no final ele fala que para certas coisas esses fitoterápicos não funcionam. Por isso que existe a fricção Bayer de Espirosal, e aí ele faz a propaganda dentro do artigo. Né? Então é uma lógica interessante, porque ele não critica o saber popular, ele não desvalida, mas ele traz para si, né? E só que de dentro desse próprio discurso ele deslegitima a cura pelos fitoterápicos do saber popular. Aqui a questão de que existia os medicamentos científicos validados por professores, mas existiam também os medicamentos que, pegando essa parte mais tradicional, né, pegando essa forma de convencimento mais tradicional, eles eram veiculados aí por figuras religiosas, no caso o Abade Moss. E aí eu acho interessante aqui porque ele vai tratar os pecados, né, capitais, preguiça, ira, gula, né, os preguiçosos, os coléricos, os glutões não são viciosos, eles são doentes. Né? Então a própria questão dos pecados ela vai entrar por esse viés, né, de que a etiologia ela tá no não consumo do medicamento.
a moléstia do diabo também, esse motivo religioso. E aqui entrando na questão do trabalho mesmo. Né? Então, aí tem a obra clássica lá do Monteiro Lobato, né? Mas isso é recorrente não só no meio rural, mas também no meio urbano. Essa relação entre medicalização e trabalho ela vai aparecer. Então, aqui, imprestável para o trabalho, né? A anquilostomina fontora, ela curaria essa indisposição. Aí agora aqui no ambiente urbano mesmo, então tonifique o seu cérebro e seu organismo. Não deixe que o cansaço mental inutilize a sua saúde. Use o poderoso fortificante fosfosol. Então aqui a gente já tem, né, a fábrica, o relógio aqui cronometrando o trabalho fabril, os prédios e o trem, né, representando todo esse ideal do progresso. Mas né, não se questiona a etiologia como decorrente dessa constituição urbana, em relação a esse determinante social. Mas, no caso, o que tem que acontecer o trabalhador ele precisa restituir a sua saúde para poder cumprir a sua tarefa. Então, o anúncio publicitário ele vai trabalhar muito com isso. O indivíduo desse período ele tem tarefas a cumprir, ele tem uma posição social que ele precisa ocupar e agir de forma competente. Então, o medicamento, né, essa técnica no meio publicitário chama scary copy, que é uma técnica que você, de uma certa forma, tenta incutir medo na pessoa, né, falando que, olha, você não está à altura, você não vai conseguir, você não está apto para o trabalho, você cria essa imagem negativa dentro da pessoa e logo na sequência você apresenta a solução. Isso na década de 20, 30 foi muito recorrente. A partir da década de 40 eles começam a mudar o olhar. Né? Tem até uma frase do Berilo Neves que ele diz que a feiura vem de si mal. No sentido de que características negativas não vendem bem. Então, vamos trazer coisas positivas, aquilo que a pessoa vai ganhar, né, utilizando o produto, e não mais tentar amedrontar ela com aquilo que ela perde. Então, o Geraldo Giovanni ele vai falar que os estratos mais altos, buscando atingir o valor saúde como componente de um quadro ideológico, através do qual se representa uma vida melhor, e os estratos mais baixos, buscando através desse consumo realizar uma estratégia de sobrevivência social, quase compulsória pela escassez de outras alternativas, na qual procuram conservar ou restituir o único bem que lhes permite enfrentar o mundo das mercadorias, sua capacidade de trabalho. Então, o que as classes baixas elas têm como barganha, né, dentro desse mundo do mercado de trabalho é a sua saúde. Então, se não tem a saúde, você não tem como vender a sua força de trabalho e a sua sobrevivência social está em risco. Então, o medicamento ele surge como o mantenedor, o garantidor de que essa barganha ela vai continuar sendo feita. E aí aqui não só a questão de como ele te restitui para a tarefa, ele te restitui para o trabalho, mas como ele aumenta a sua produtividade. Então, que diferença com 2 colherinhas apenas de sal hepático? Então, ele já criou um entusiasmo maior para o trabalho. E aí, continuando, e aí a consequência disso é o chefe dele falando: magnífico relatório, felicito muito, o seu trabalho melhorou muito. Então, ele também potencializa a força de trabalho. A alegria de ser forte, quando a enorme soma de trabalho diário requer toda a atenção do cérebro ou a atividade dos músculos, é que se sente a alegria de ser forte. Ao menor sinal de fraqueza, de esgotamento, cansaço, falta de memória ou magreza, use o Vanadiol, o fortificante que fortifica. Aqui falando da debilidade nervosa, né, novamente, esgotamento... O excesso de trabalho ou seu esgotamento físico, de origem mental, desaparecerão rapidamente com cola Cardinet. Combate à debilidade, esgotamento, cansaço e anemia. Também é interessante que nesse período você não tem uma atuação seletiva desses medicamentos. Né? Eles têm essa promessa de curar, né, coisas completamente distintas. Aí a gente não passou pela revolução das sínteses quimioterápicas que vão ser mais específicas, né? Vão ser medicamentos específicos. Aqui a mesma coisa, daquele artigo
que eu falei da Bayer, então o esgotamento nervoso é curável. Ele começa falando dos problemas, né, desse esgotamento nervoso, de como isso atrapalha a vida de uma pessoa, e no final ele fala do tônico nervê, de como o tônico nervê ele é um reconstituinte do sistema nervoso e como ele está aí para sanar esse problema. Agora, em relação às questões de gênero, né, como o medicamento ele aparece como esse produto capaz de garantir a função, garantir a tarefa social, né, o posicionamento social da pessoa, para as mulheres, obviamente, ele vai garantir coisas diferentes do que era para o homem. Então, para o homem é o trabalho, né, é a questão da virilidade, a questão da impotência sexual, ela aparece muito nesse período. Eles chamam de astenia sexual. E para a mulher, né, o posicionamento vai ser em relação à juventude, né, a juventude e a beleza, em relação aos casamentos, então em relação a conseguir, né, e aí ter essa relação entre juventude e beleza. Então a mulher que é bela, ela consegue arrumar um marido, e a que não consegue. E aí eles vão trabalhar muito com essa coisa do scary cop da mulher que ficou para tia, né, essa coisa. E por último, a questão de que a mulher ela é a mantenedora da saúde no lar. Então, ela é responsável por ministrar os medicamentos dentro da casa. Tá? Então, e aqui para demonstrar que, né, para o homem, essa questão da força, essa questão de estar disposto para o trabalho. E aqui é um anúncio da saúde da mulher. Eles fizeram uma série de quadrinhos desses. Então, a mulher ela chega, né, em casa, ela diz: homem sem coração, chega em casa sem me dar a menor atenção e logo vai meter o nariz nos jornais. Aí ver se encontra fotografias de sirigaitas de maiô. Monstro. Né? Ela fala: não me interrompa, pirata, conquistador de meia tigela. Já sei que vai dizer que está valendo as cotações dos gêneros. Batatas, já ouviu? Batatas. Fala cálice, né? Aí o homem vai falar: maldita hora em que me casei, meu Deus, como sou infeliz, mas nenhum santo aguentaria isso. Que inferno, todo dia é uma cena. Decididamente a rua é o único lugar onde posso estar sossegado, né? E isso é interessante, porque a mulher ela faz com que o homem saia do seu ambiente privado e ele vá para o ambiente público à noite, né? Que naquele período é o ambiente, né, o produtor da sífilis, o ambiente do alcoolismo, etc. E aí ele encontra o amigo fala: meu caro, se a amas tanto, procura cortar o mal pela raiz. Vires para a rua a cada acesso, não adianta. Fala: mas o que fazer? A causa da irritabilidade da tua senhora deve estar no mau funcionamento do útero ou dos ovários, porque não há fase tratar-se. Aí o amigo, né? A saúde da mulher, o medicamento, fará milagres. É o grande remédio para os incômodos das senhoras. Compra um vidro hoje mesmo, levarás com ele a felicidade de regresso ao teu lar. Santas palavras, vou voando à primeira farmácia. Né? E aí depois, um ano depois, eles lembram de que já fazia um ano que eles não brigavam desde que ela começou a tomar o tônico à saúde da mulher. Né? Então, a Clementina Pereira Cunha ela trabalha com o conceito, né, de que a mulher nesse período é a mulher como um ser para os outros. Então ela está sendo sempre referida, né, em relação ao marido. Né? O marido ele procura a cura, o marido ele vai trazer um medicamento para ela, e a etiologia dela é uma etiologia que não se busca muito fundamento. Ela simplesmente, né, é o determinismo, né, entra aí nessa questão de que ela simplesmente tem esse ímpeto, e aí a saúde da mulher é o que vai dar contorno para isso. Aí agora, nesse caso, eles vão trabalhar com essa questão da barganha social mesmo. Então, de como que a mulher que não toma o saúde da mulher, ela tem, né? Ela está falando aqui a magreza, a pele feia, espinhas, tristeza, não vou atrair ninguém, eu devo ser doente. Né? E aí vem a colega dela, receita a saúde da mulher, e assim que ela toma, né, 6 meses depois, já tem alguém aqui, um homem, pedindo se ele pode marcar a data do casamento. Então, ou seja, essa beleza, isso que você conseguiria adquirir com o medicamento, na verdade, o objetivo final dele então é novamente essa ideia do ser para os outros,
conseguir um marido, no caso. Aqui é a mesma lógica, né? Saúde da mulher, eles vão ter vários anúncios nesse mesmo estilo. Então, vai falar, ela é uma pequena interessante, mas irá ficar para a tia. Né? Falando, outra participação de casamento, todas as minhas amigas casam, só eu estou ficando para a semente. Também com essa pele, essas irregularidades que cada mês me envelhecem 1 ano. Aí ela lê, né, o anúncio da saúde da mulher dentro do próprio jornal e 5 meses mais tarde ela já está casando. Aqui é a felicidade dos maridos. E aí, nesse anúncio, ele vai trazer a questão de que é uma carta, né, de uma mulher que havia tomado o Fandorini e ela envia uma carta-resposta falando dos benefícios. Né? Então, ela escreve... Não sei se dá para ler aí? Está bem pequeno, né? Então, vou ler aqui. Demorei muito a compreender que sem saúde não pode haver felicidade possível e que a minha senhora, piorando dia a dia, poderia comprometer irremediavelmente a alegria e o bem-estar de nossa casa. Ah, não, é do marido. O marido manda a carta. Os distúrbios que a dominavam, enxaquecas atrozes, dores abdominais e, já se sabe, 10 dias por mês, a cama, a escuridão e a dieta, estavam esgotando a sua tão louvada paciência. E era penoso vê-la irritar-se constantemente contra mim e contra os filhinhos que não podiam compreender. Não vacilei mais. Quase à força levei ao médico. Queria saber se esses martírios eram curáveis ou se eram coisas de mulher, como ela sempre se desculpava. O tratamento prescrito foi Fandorini, essa maravilha composta de extratos de plantas, glândulas frescas e hormônios. Não posso ainda afirmar que esteja completamente curada, mas a verdade é que melhorou tanto que parece... está um pouco apagado, que parece não ter mais ocasião das dores, né? 3 ou 4 drajas bastam para suprimi-las. Devo a esses remédios a volta da alegria salutar, do prazer, dos encantos do meu lar e da nossa felicidade. Aqui, isso é bem claro, né? Então, essa relação de como que o medicamento ele restitui a tarefa e a tarefa que era, né, exposta à mulher, aqui no caso era agradar o esposo. Então, após um dia cheio de trabalhos extenuantes e intenso, procura o seu esposo a paz do seu lar para recuperar as energias despendidas na luta pela vida, encontrando em casa uma esposa sadia e alegre que, entre carícias, o vai receber à porta. Ele se sente feliz e abençoa os esforços e os sacrifícios que faz pela manutenção de sua família. Infelizmente, porém, muitas esposas, ao invés de receberem alegres e felizes os seus maridos, mostram-se indiferentes, frias, até mesmo irritadas e nervosas. E daí a pior de todas as consequências, os maus entendidos, as discussões e, afinal, a infelicidade. Seja a senhora uma boa esposa, aprenda a agradar o seu marido. Saiba que o nervosismo, a irritação, o mal-estar, as dores pelo corpo que ameaçam fazer da senhora uma esposa neurastênica e infeliz resultam do mau funcionamento dos seus órgãos femininos. Não descuide, evite as terríveis moléstias do seu sexo, mantenha sempre sãos e normais os seus órgãos, usando o remédio consagrado, o remédio de confiança das senhoras, o regulador Xavier. E aí ele vai nas explicações sobre isso. E aqui a questão da mãe, né, como a mantenedora, então, da saúde também de casa. Então, ela é responsável pelo seu bem-estar. O seu bem-estar, né, é importante para que, quando o marido chega em casa, ela esteja disposta, né, e contente. E aqui, no caso, também ela precisa manter o bem-estar dos seus filhos. Então, seu filho corre perigo, seu filho está crescendo e a cidade é a mais perigosa. Então, novamente, essa questão do scary copy, né? E aí, né, chega até o ponto em que, se não for administrado o remédio, né, certo, o remédio a tempo, então também a morte por doença do filho ela pode ser atribuída à própria mulher. Então, mostra aqui o primeiro filho, vítima da pobreza do sangue, o segundo, salvo e sadio graças ao poderoso tônico infantil. Aqui a questão agora do homem, né? Então, não faça a infelicidade da sua esposa e filhos. Um homem atacado pela sífilis é um perigo para a própria família.
cuide da sua saúde, não aumente o número dos infelizes, não cometa esse crime. Tá? E esse é um período em que ainda se precisava, para se casar, mostrar o atestado do teste de sífilis. Né? Então, por isso que faz essa relação com o crime, porque você não poderia casar se você não mostrasse o atestado que não tinha sífilis. Aqui, novamente, né, tem a juízo, grande crime casar doente. É o Elixir 914. O Salvarsan 606 ele já existia, né, a sulfonamida, mas ele não era divulgado assim como esses medicamentos. Né? O Salvarsan é aquele do Paul Ehrlich, né, que ele cria e vai ser um tratamento muito eficaz para combater a sífilis. Então, aí por último, queria tratar rapidamente de como que os medicamentos eles alteram também essas relações de prazer. Então, como que esse cotidiano ele acaba sendo infiltrado pela medicalização, né, ele acaba sendo medicalizado, e também ele amplifica aí o cotidiano, mesmo que não seja um cotidiano doente, mesmo que não seja um cotidiano problemático. Então, comer com prazer. Aqui a pílula do Abad-Mal, você pode comer e você não vai ter as congestões, você não vai ter o mal-estar pós. Mesma coisa para a bebida. Andou toda a noite a divertir-se, a comer e a beber, e de manhã cedo já estava no escritório, sente-se perfeitamente. Não tem os olhos amortecidos, não tem a dor de cabeça das noitadas, o estômago está bom. Então, também corrige esse tipo de coisa. E até para a viagem, né? Disposto para viajar, então esse momento em que você sai desse ambiente, você também precisa ter uma disposição, você precisa ter um bem-estar para conseguir aproveitar isso. Então é um cotidiano todo medicalizado. Né? Novamente, disposto para o prazer. Quantas vezes convidamos um amigo para um teatro, um passeio, um baile, uma festa desportiva e ouvimos como resposta: não me sinto disposto. A indisposição para divertir-se é um sinal evidente de saúde precária. E muitas vezes o mau funcionamento dos rins e da bexiga é a causa principal deste desequilíbrio orgânico. Bom, e as considerações finais que eu tenho para fazer em relação à análise desses anúncios, né, é que a primeira coisa é que o anúncio publicitário ele acaba descolando o valor de uso do medicamento em relação ao seu valor de troca. A imagem, a criação, né, a representação que o anúncio publicitário cria em relação ao medicamento, ela é algo que é descolado do seu efeito prático. Né, e isso pode ser trabalhado de formas diversas, infinitas, né, porque já entra num outro campo. E isso faz com que o valor de troca ele tenha que acompanhar esse valor de uso que é imaginário. Na verdade, esse valor de uso ele pode ser, no anúncio publicitário, ele pode ser transmutado para qualquer coisa, basicamente, contanto que exista um valor de troca correspondente. Então, para se vender, você pode construir discursos, né, praticamente infinitos e fazer sintaxes infinitas entre a questão dos sintomas, etiologia e a doença propriamente, tá? Para que esse anúncio ele venda o medicamento. E aí o anúncio está muito mais perto do cotidiano social do que da eficácia técnica mesmo do medicamento. Tá? Isso gera a automedicação e uma pedagogia publicitária. Então, aquilo que eu falei, de que as pessoas observando os sintomas e fazendo essa sintaxe entre esses sintomas, relacionam com aquilo que eles estão sentindo, e eles mesmos vão se automedicar, eles fazem a autoanamnese ali, olhando o cartaz publicitário. Né? Então, isso, de uma certa forma, instrui, entre aspas, né, a população em relação à sua própria doença. E aí a criação da necessidade de saúde como uma resposta natural a um descompasso igualmente natural. Então, como eu disse, a estrutura social, a estrutura urbana, o ritmo de trabalho, a desigualdade, as relações postas ali sociais, os determinantes sociais, eles nunca são questionados. O que é questionado é sempre esse descompasso fisiológico, esse descompasso biológico. E muitas vezes isso é posto como culpa do próprio indivíduo por não ter utilizado o medicamento próprio para voltar para o cumprimento da tarefa. Então, o medicamento ele elimina esse tempo demorado da cura.
Esse tempo de ir ao hospital, esse tempo de se tratar, esse tempo do descanso. O medicamento ele surge para trazer a cura instantânea, a cura eficaz. E aí, por último, tenta-se contribuir para a compreensão de como se deu o processo de arregimentação de um modelo de cura que nos dias atuais é hegemônico, e que se firmou não apenas pelo atestado de eficácia técnica de seus arrumadores biológicos, mas por conta de variados processos de permuta em campos sociais distintos, econômicos, culturais e políticos, que ora foram antecipados pela eficácia técnica, ora anteciparam, através do estofo ideológico, a aceitação dos marcadores. Estes são apenas alguns dos aspectos de um produto que constitui a sua totalidade, incorporando elementos diversos. Basta pensarmos em tudo que o medicamento oferece enquanto símbolo consumível. Então, produtividade no trabalho, bem-estar no meio urbano, garantia da saúde familiar, possibilidade de encontrar um marido, entre tantos outros exemplos. Então, o medicamento ele não teria eficácia se não existisse esse estofo ideológico por trás. O medicamento e a própria publicidade só conseguem existir e se expandir utilizando aquilo que já está posto e se aproveitando disso. É por isso que o trabalho em rede ele acaba sendo tão importante. E aqui as referências que eu usei para esse trabalho. E é isso. Obrigado aí pela atenção de todos. A gente vai abrir para as perguntas agora. Tenho a impressão de que aquilo... o anúncio para conseguir marido ainda ia ter muito sucesso, né? Independente da eficácia. Muito bem. Só um comercial, o Gabriel está vendendo o livro dele a R$30 depois da nossa sessão aqui. Quem gostaria de fazer pergunta? Rita? Oi, Gabriel, eu sou a Rita Couto, sou da História, estou ligada ao Centro de História da Ciência. Muito bom o teu trabalho, gostei muito. E o que me chamou a atenção foi essa questão da automedicação. E depois eu fiquei pensando, bem, mas não é só a automedicação. É uma questão de conflitos, né, aí de poderes, né, e dos tais dos saberes, né. É interessante, porque o farmacêutico, durante muitos anos, ele era uma figura altamente respeitável, né? E ele foi perdendo esse poder, esse respeito. E até que ponto essa introdução da indústria farmacêutica não abalou realmente esse papel do farmacêutico em si, fortalecendo o papel do médico. E daí é uma questão que fica... o médico, atualmente, eu sei que muitos deles aprendem mais com o representante que vai lá falar do medicamento do que através de cursos, até por falta de tempo, uma série de coisas. Como era nessa época? Qual era a relação do laboratório, de quem fazia a propaganda? Se você tem alguma coisa sobre isso. Porque eu acho que a indústria farmacêutica, ela, ao mesmo tempo que ela fortalece o médico, dizendo que só ele pode medicar, sendo que a população tem essa tendência à automedicação, mas eles chamam muita atenção disso, mas eles também limitam o médico dentro desse espaço de que eles financiam os cursos, né, as palestras, as viagens, etc., etc., etc. E, pois é, eu queria saber se você já tinha, se nesse momento aí já tem essa cooptação, porque esses remédios mais populares da saúde da mulher, e agora o da sífilis, de coisas mais específicas, como é que ficava? Bom, tem um filósofo francês, que é o Philippe Pinard, ele fala que a indústria farmacêutica ela é a mais bem protegida de todas, né, porque ela fica entre o paciente e entre o médico. Então, ela tem fuga para todos os lados, né? Porque se o paciente tem algum problema de iatrogênese, algum problema em relação ao consumo de medicamentos, ela pode culpar o médico. Se o médico tem algum problema em relação ao medicamento, ela pode também criticar o paciente ou criticar o próprio farmacêutico, o produtor ali, cientista, né? Nesse período, a gente já tem... já existe a tal da propaganda ética, que são esses visitadores farmacêuticos, né? Inclusive, nas revistas especializadas,
você tem uma revista que chama Farmaconomia, que você tem sessões dentro dessa revista de como um visitante farmacêutico ele tem que se portar, o que ele precisa saber, o que ele precisa de decorar de ingrediente químico, de composição de medicamento para poder fazer uma boa impressão para o médico. Né? E era, nessa época eles colocavam as pastas, né? Como já tinham muitos, eles, para não ficar esperando na fila, eles colocavam as pastas na frente do consultório, cada pasta de um laboratório farmacêutico. Aí eles sabiam qual que era a vez de cada um. Né? Mas eles ainda estão nessa transição, porque ainda existe a propaganda popular e essa propaganda ética ela já vem crescendo. Né? Então, realmente vai ser esse conflito ideológico, porque os médicos, obviamente, eles vão começar a criticar a cura, essa automedicação. Né? E, inclusive, isso vai chegar a ser uma lei, se eu não me engano, é final da década de 30 também. Né? Mas vai surgir uma lei que vai proibir, vai começar a cortar cada vez mais esses anúncios publicitários, vai exigir um rigor cada vez maior. Tanto é que hoje em dia a gente não tem, aqui no Brasil é legal, hoje em dia o anúncio de certos produtos farmacêuticos que tem um efeito mais intenso, um efeito mais seletivo mesmo. Né? Mas naquela época já existia sim os vitadores farmacêuticos. Não sei, espero ter respondido. Opa, Gabriel, tudo bom? Meu nome é Luiz. Parabéns pela pesquisa, que é incrível. Obrigado. Até é impossível não fazer a ponte, né, com hoje em dia, né, essa questão. Ultimamente eu tenho lidado com essa questão das vitaminas, Sidney Oliveira, que potencializam, né, nosso trabalho do dia a dia, duro e tal. E eu tenho cada vez mais lido e entrado em contato com nutricionistas que dizem que não, que a reposição vitamínica, o próprio consumo normal de comida do dia a dia já consegue, né? Não haveria essa necessidade de fazer esse tipo de reposição. Então é super contemporânea essa pesquisa, né? E a minha pergunta é mais em relação a esse método de tarjar o medicamento entre tarja vermelha, tarja preta, ou seja, existe algum tipo de resistência da comunidade médica em relação à farmacêutica? Você chegou a estudar esse tipo de coisa? Ou seja, o conhecimento técnico científico exerceu algum tipo de resistência a essa expansão, né, exponencial da propaganda dos medicamentos aí nessas décadas? Porque essa coisa de tarjar os medicamentos é um período um pouco posterior. Né? Eu acho que a gente tem... Eles falam que são 5 revoluções farmacológicas. Né? Eu estaria na terceira, que é a revolução das sulfonamidas e dos antibióticos. Né? A tarja preta, a tarja vermelha, isso vem posteriormente, lá para a década de 60, 70. Né? Porque aí você tem uma restrição cada vez maior para essa automedicação, porque esse cara, o Felipe Pinar, ele fala em arrombador biológico. Né? E eu acho que essa palavra forte, arrombador, porque é justamente isso, porque a partir dessa quarta e quinta revolução farmacológica, você tem medicamentos que atuam de uma forma cada vez mais intensa, né? Uma forma agressiva no corpo. E você dá qualquer margem para que ocorra a automedicação com esses medicamentos, vai se tornando uma coisa cada vez mais complicada. Então isso começa a surgir num período um pouco posterior e num período em que a propaganda farmacêutica da maior parte dos produtos ela já é proibida aqui no Brasil. A gente tem hoje em dia algumas coisas, analgésico, essas coisas ainda existem, né? Coisa tipo omeprazol, Prazia, essas coisas ainda existem, mas conforme esses medicamentos eles vão se desenvolvendo como sínteses quimioterápicas, você não pode mais, né, anunciar, a não ser nas revistas especializadas. Aí sim, lá você vai ver mesmo, né? Você vai ver propaganda, páginas e páginas de propagandas dentro dessas revistas. Aí sim. E a questão dos congressos, financiamentos, né? As viagens, né? Os congressos que eles fazem para os médicos, né? Artigos, enfim, uma série de artigos também, né? Financiados pelas indústrias farmacêuticas. Aí surge todo um campo ali de publicidade dentro de um nicho especializado.
O Roberto, que está nessa área aí, tem... Eu tenho uma pergunta sobre essa desnacionalização que foi bastante violenta na década de 30 da indústria farmacêutica nacional sendo adquirida por indústrias estrangeiras, mas essas indústrias, a minha dúvida é, essas indústrias continuaram a comercializar os medicamentos brasileiros ou eles foram substituindo rapidamente o que era nacional para trazer, de fato, o importado? Eles vão substituindo, né? Até porque o maquinário para se produzir os medicamentos no pós-Segunda Guerra Mundial é um maquinário que vem de fora também, né? Então, na verdade, o que se tem de medicamento aí até a década de 30, a década de 40 nacional, é uma forma de produção mais simplificada, né? Mais simplificada, utilizando matéria-prima nacional mesmo. Mas depois, com essa virada, né, da Segunda Guerra Mundial, a indústria nacional não consegue mais produzir esses medicamentos. Então, eles são produzidos aqui, mas eles são medicamentos estrangeiros, né, apesar de serem produzidos aqui. E isso, sobretudo, na década de 50, né, no governo do Juscelino Kubitschek, ele abre, né, isso, e não só na indústria farmacêutica, né, mas ele facilita a vinda desse maquinário internacional para cá. Mais alguém gostaria de fazer perguntas, comentários? Ok, então agradecemos a presença de todos. Desculpa, eu não tinha visto. Oi, Matheus. Parece que existe um encantamento com a automedicação, com a pílula que vai resolver todos os problemas. Você consegue identificar o momento que tem essa quebra do encantamento, que tem uma percepção da ineficácia dos medicamentos? Eu também queria saber se você encontrou alguma pesquisa sobre intoxicação pelo consumo desses medicamentos que você falou agora. Casos eles chamam isso de iatrogênese, né, quando você tem uma intoxicação por algum medicamento, né, e nessa época já existe, principalmente com medicamentos que eram fitoterápicos, né. Estava lendo um livro do Cândido Fontoura esses dias, e ele fala de como, na Bahia, eu acho, um orfanato, né, gerou-se uma intoxicação alimentar nas crianças desse orfanato e pediram uma certa erva lá, né, um fitoterápico para o farmacêutico local para ele mandar para essas crianças. E ele escreveram num papel e ele pegou outra erva, ele confundiu o nome, ele acabou entregando uma outra e todas essas crianças que tomaram esse medicamento adulterado morreram. Então, isso já na década de 20 já existia um caso de iatrogênese, né? Mesmo não tendo esse desenvolvimento químico, esse desenvolvimento farmacêutico, científico farmacêutico muito alto, né? E aí, em relação à primeira pergunta, tá. Então, porque isso é uma questão de transição de paradigma, né? Porque hoje em dia já está se questionando isso. A eficácia, principalmente dessa área aqui dos medicamentos psicoemotivos, né? Isso já está sendo bastante questionado. O uso de Ritalina, o uso de fluoxetina, como que esses tratamentos a longo prazo eles funcionam ou não, né? Porque eu estava lendo um livro de um cara que chama Robert Whittaker. Ele é um jornalista e durante 20 anos ele foi acompanhando como que foi a evolução de pacientes que usavam os medicamentos psicoterápicos, os psiquiátricos, e como que foram os pacientes que, partindo de uma doença similar, como que foi depois desses 20 anos o efeito, né? E aí ele chega à conclusão de que as pessoas que não tomaram medicamentos estavam melhores depois de 20 anos do que as pessoas que tomavam. E aí o estudo dele vai ser em cima disso. Então já existe esse questionamento, né? Ele vai trazer a ideia de que, na verdade, todas essas pessoas elas tiveram um momento de crise.
E aí, durante esse momento de crise, o medicamento ele funcionou. Só que depois, no uso a longo prazo, esse medicamento fez a pessoa, né, piorou demais a situação, agravou ainda mais a situação delas. Né? E aí, então, quando tem essas mudanças de paradigmas, né, então, falando paradigmas do Thomas Kuhn, né, mas não sei se... Bom, quando tem essas mudanças de paradigma, principalmente do boticário para o farmacêutico científico, tem essa ideia também de que o boticário ele não cura nada. Né? O boticário é coisa de charlatão, é coisa de panaceia, né, que eles chamavam. E o conhecimento científico não. Esse sim cura, esse é eficaz e tudo mais. Mas, no final das contas, se a gente pegar assim, analisando na linha do tempo geral, o processo de produção de medicamentos fitoterápicos e desse da indústria farmacêutica nesse período inicial não tem tanta diferença assim. É mais esse estofo ideológico, esse discurso racional e científico que está falando que esses medicamentos, o outro, ele não funciona, então vamos começar a tornar cada vez mais ilegal. Né? E aí isso vai passar pela via de lei mesmo, de pessoas que vão ser multadas por venderem medicamentos populares, e o hegemônico oficial, esse aqui é o que funciona, esse aqui é o que você pode vender, é o que você pode tomar. Boa tarde, meu nome é Roger. Eu queria mudar um pouquinho do foco. Queria que você conseguisse falar um pouquinho mais na hora que você apresentou os dados sobre precificação dos medicamentos, e aí mostrou como neles tinha uma grande parcela na questão da publicidade e a distribuição dele. Gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, se você tem mais dados, aí, né, justamente na questão da precificação e aí a parcela da publicidade. Ah, tá. Que era 50% do valor final de um medicamento, 25% era para reclame e 25% para revendedores. Né? O reclame são os anúncios, né? Então são o que eles vão pagar para os jornais, para anunciarem lá, para a arte, enfim. E os revendedores vão ser tanto os droguistas que vão vender esses medicamentos, mas também as pessoas que vão fazer essa propaganda ética, que é essa propaganda nos consultórios, tá? Então, porque esses profissionais eles vão ser mais caros, né? Porque eles vão ter todo um processo de formação e tal, e vai existir uma exigência muito grande em relação a vários aspectos, até hoje assim, mas desde essa questão física, né, estética deles, eles têm que estar bem aparentados, né, tem que falar bem, tem que ter um bom preparo, então esses propagandistas também vão ter um certo valor. E muitas, né, parece que existe um instituto que só faz medicamento popular e outro que só faz propaganda ética, né, propaganda popular e propaganda ética, mas, na verdade, muitos deles faziam as duas coisas nesse período. A Bayer, inclusive, fazia isso. Ela tinha lá as pessoas que iam visitar os médicos nos consultórios, mas ela também fazia propaganda em anúncio, né, propaganda no jornal. Lembrança aqui, porque durante um tempo eu trabalhei com um neurocientista, que é o Sérgio Luiz Schmidt, lá do Rio de Janeiro, e ele costumava dizer assim, velhinhos que se medicam vivem mais, e isso já é comprovado cientificamente. Então, que há pesquisas também que mostram que a medicação também faz com que você viva mais, dependendo do caso. Então, acho que é uma questão de relativizar um pouco, né, em que situação. Porque o uso da Ritalina já entra na questão, a gente nem sabe se existe ou não déficit de atenção, ou daí a gente já entra em outras questões acho que mais complexas. E a outra foi a questão do funcionar e não funcionar, porque provavelmente eu fui uma pessoa que tomou regulador Xavier, eu já denunciando a idade e tal, e não funcionava, né? Mas ao mesmo tempo você falou dos fitoterápicos, e os fitoterápicos, pelo que eu andei vendo, eles também já foram resgatados, porque muito fitoterápico funciona. Então, certamente, muitos desses medicamentos funcionavam também, né? A gente ainda usa geló. Então, foi só uma coisa que, às vezes, a gente fala, parece que ficou a palavra final, mas... E quando que esse médico falou que os velhinhos... Olha, eu estava no Rio de Janeiro em 2006, que eu fiz um pós-doc lá também, e eu estava interessado em cérebro, em neurociência. E ele era uma pessoa... Ele é super pró-medicamento. Ele é psicólogo e neurocientista, neurologista, tal. É um professor da UERJ, e ele dá medicamento para quase tudo.
né? E ele é uma pessoa que medica bem, mas tem altos conflitos com psicanalistas e outras coisas assim, porque dá muito conflito por causa da questão da medicação, porque ele acredita muito em medicamento, né? Eu tomo medicamentos, né? E assim, medicamento para mim, para muita coisa, melhorou a minha vida. Então, eu acho que assim a gente tende sempre a ir para extremos, né? Então a coisa é complicada. Se bem que no caso do professor Sérgio, eu sei que ele é um pouco radical às vezes, mas essa questão do fitoterápico, que ele tinha sido resgatado, porque já fizeram experiências, a gente sabe que as plantas realmente têm função medicinal, então, né, é como outras áreas que a medicina, inclusive, se apropria de, né, como a acupuntura, etc. Não, tem que ser uma prática médica, mas que a gente já sabe que funciona. Algumas coisas funcionam, não todas as coisas estão querendo liberar agora, né? Mas funciona, porque agora vão liberar tudo. Então, eu acho que o fitoterápico ele nunca deixou de existir, né? Ele continuou, acho que ele só está sendo retomado agora de uma forma mais ampla, né? Mas ele sempre existiu. E o medicamento, a síntese quimioterápica, ela é tirada de plantas, ela é tirada de coisas orgânicas, só que você tem um processo aí de produção que é bem intenso, né? Percolação, etc. Bom, José Roberto, eu sou do Instituto de Ciências Biomédicas, está cheio de farmacêutico lá, né? A minha pergunta é como é que ficou a história da homeopatia? Eu lembro que minha avó ela tinha um livro de homeopatia, ela receitava a gente em cima do livro e conviveu durante toda essa passagem, né? E hoje é reconhecido como especialidade médica. E uma segunda pergunta é que agora o SUS abriu para um monte de terapias alternativas, entre aspas, e ficou em imbróglio, porque quem receita? Porque o médico não pode receitar porque o conselho não reconhece. E, por outro lado, o que é? O especialista que vai receitar vai entrar em conflito com o médico? Criou uma confusão jurídica aí também nessa parte. Então, o especialista que você diz do próprio SUS que faz essa... como o conselho não reconhece, o médico não pode receitar, por exemplo, sei lá, aqueles cristais, não sei o que lá, como é que é? Florais de Bach? Corais de Bach, o médico não pode receitar. Então, como é que fica, né? Entendi. Sobre a questão da homeopatia, a homeopatia no século XIX ela era ciência hegemônica, né? O próprio Dom Pedro II ele tinha um médico dele que era o Mortinho, que era homeopata, né? E só que a homeopatia aqui nesse período ela vai entrar como também, né, essa farmácia oficial hegemônica, ela vai, tudo que não é ela vai colocar de escanteio, ela vai tirar, né? Então, homeopatia. Agora, esse caso do receitar, porque aí hoje a gente já vê uma coisa diferente, né? A gente já vê essa medicina oficial incorporando, né, a homeopatia, a acupuntura, né, o próprio florais de Bach, e acho que hoje você, inclusive nas cadeiras de medicina, você tem, né, cursos de você pode até formar homeopáticos, né, médicos homeopáticos, especialidade médica, né? Então isso entra na questão também do que é realmente eficaz, né? Porque hoje a gente já tem estudos de placebo e contra placebo, que falam que 49% da eficácia de um medicamento é feito de sugestão. Óbvio que não dá para você afirmar isso, né, categoricamente, porque são alguns testes. Mas eu acho que existem medicamentos que aí são esses tais desses arrombadores biológicos, né, que você não vai questionar. Por exemplo, hoje em dia você tem até alguns movimentos, né, questionando, por exemplo, a quimioterapia, mas ela age de uma forma seletiva, né? Tem alguns medicamentos para esquizofrenia, né? Tem alguns medicamentos que eles são muito potentes, eles são necessários. Agora, o que eu tentei questionar aqui, né, trazer uma problemática sobre, é se realmente isso pode ser utilizado, como o colega falou ali, de uma pílula mágica que serve para tudo, né? Se não existem outras formas com efeitos colaterais reduzidos que possam ser utilizadas para cura, né? Que aí entra esse embate entre ideologias mesmo. Muito bem, estamos satisfeitos? Então, queria agradecer a presença de todos, aí, especialmente ao Gabriel, que compartilhou conosco esses resultados e que vai continuar agora no doutorado aprofundando esse tema. Obrigado. Obrigado.